Estamos de volta, meus amores, para dar sequência à nossa aula, à nossa matéria. Nós iremos falar sobre colocação pronominal daqui a pouquinho, mas eu preciso terminar uma informação que eu precisava passar para vocês a respeito de vozes verbais que eu não consegui no finalzinho do último bloco, tá? É o seguinte, meus amores, existem questões, como nós vimos, que pedem ao candidato simplesmente para marcar a opção em que há, né, uma frase na voz passiva, não é verdade? Que há uma oração na voz passiva. Mas existem outras questões que pedem ao candidato para marcar a opção em que o verbo admite transposição para a voz passiva. Então, cuidado com esse tipo de questão, porque é um pouco diferente. Não, é bem diferente. Você não vai identificar uma oração que já esteja na voz passiva. Você vai identificar uma oração que poderia ser transposta para a voz passiva. Quando nós estudávamos o se que pode ser PA e o se que pode ser IS, o que eu falei para vocês? Que, em geral, os verbos que admitem transposição para a voz passiva são aqueles que têm alguma transitividade direta, não é mesmo? Que é o próprio verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto. Afinal, nós precisamos de um objeto direto que se transforma em sujeito paciente lá embaixo, não é verdade? Pois então, quando a organizadora pedir que vocês identifiquem uma opção em que o verbo ou em que a oração admite ser transposta para a voz passiva, vocês vão procurar um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. O verbo de ligação não admite, o verbo transitivo indireto só não admite, o verbo intransitivo também não admite, não é verdade? Então, você vai buscar a opção que apresenta um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, porque ele sim admite ser transposto. Tá bom? Agora, existem algumas exceções e essas exceções às vezes caem. Eu já vi caindo na Fundação Carlos Chagas, que é a FCC. Então, não custa falar, tá? O que acontece? O verbo haver, no sentido de existir, não admite ser transposto para a voz passiva. Inclusive, nós vamos estudar melhor esse verbo na aula de tipos de sujeito, quando a gente estiver falando sobre o sujeito inexistente, que é aquele que, na verdade, não existe, como o próprio nome sugere, mas as orações, nesse caso, são formadas por verbos impessoais. E um desses verbos é o verbo haver, com o sentido de existir. A gente vai estudar isso logo, logo. Tá? Então, o verbo haver com sentido de existir não admite transposição para a voz passiva. O verbo ter, indicando posse, também não admite transposição para a voz passiva. Se eu disser, por exemplo, eu tenho uma informação é tida por mim, não faz o menor sentido, não é verdade? Então, tanto o verbo ter indicando posse, como o próprio verbo possuir, não admitem transformação para a voz passiva. Tá? Imagina, eu possuo essa informação é possuída por mim? Pega mal, né, gente? Não dá para transpor. Então, eu já vi cair em prova o verbo haver, tá? Que não admite transposição, e o verbo ter aí com o sentido de posse, tá? Agora, existem alguns outros verbos também, né? Eu não vou citar todos aqui agora porque eu nunca vi caindo em prova, mas alguns verbos que são transitivos diretos, quando são transpostos para a voz passiva, mudam o sentido ou, no mínimo, geram ambiguidade. É o que acontece com o verbo levar, por exemplo. Eu levei uma informação. Uma informação foi levada por mim. A gente fica sem saber se a pessoa trouxe ou se levou a informação, não é verdade? Então, em alguns contextos, a transposição para a voz passiva pode criar uma duplicidade de interpretações. Mas eu nunca vi isso caindo em prova, não. Mas, de qualquer maneira, se vocês quiserem essa listinha de verbos, eu tenho, né, num arquivo no computador e eu posso mandar para vocês. Mas, para concurso, eu acho desnecessário. Eu acho mais importante se lembrar de que realmente os verbos transitivos diretos e os transitivos diretos e indiretos aceitarão a transposição, com exceção principalmente do haver, né, como impessoal, no sentido de existir, e do ter, indicando posse. Tá bom? Mas se quiserem, é só falar que eu mando para vocês. É isso, meus amores, eu não queria deixar de falar sobre esse estilo de questão que pode aparecer nas provas também, para que vocês se resguardem. Mas à medida que vocês forem fazendo exercícios como treino, vocês vão ver que esse realmente é um estilo de questão recorrente por algumas bancas, tá? De algumas bancas, melhor dizendo. Então, vamos para a colocação pronominal. O que eu havia combinado com vocês? Que nós estudaríamos a colocação pronominal depois que nós já estivéssemos com o assunto verbos e pronomes em dia, não é mesmo?
Por quê? Porque a colocação pronominal, embora trate especificamente do tema pronomes, analisa a colocação do pronome em relação ao verbo. Então, nada melhor do que estudar pronomes, verbos, para depois estudar a colocação do pronome em relação ao verbo. Não é verdade? Amores, é o seguinte, colocação pronominal é um assunto que cai muito em prova? Sim, cai muito em prova, mas depende da organizadora. Eu não vejo esse assunto caindo tanto na FAURGS, na FGV, não. Mas cai de vez em quando, então tem que saber. E normalmente, quando esse assunto é cobrado em prova, ele vem associado a um outro conteúdo que nós já estudamos, que é a matéria de função sintática dos pronomes oblíquos. Nós estudamos aquela historinha do o e do a, que fazem papéis de objetos diretos, como complementos verbais, do lhe, que faz papel de objeto indireto, e do me, te, sinus, vos, que podem ser uma coisa ou outra, dependendo da transitividade do verbo. Eu vou ficar repetindo isso para vocês o tempo inteiro, o curso inteiro, porque cai pra caramba essa parte, tá? Mas esse assunto que cai tanto pode aparecer numa mesma questão em que há a cobrança da colocação daquele pronome oblíquo em relação ao verbo. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Em algumas situações a gente pode colocar o pronome oblíquo antes ou pode colocar o pronome oblíquo depois ou até mesmo no meio do verbo, tá? Em outras situações, nós não só podemos, como somos obrigados a colocar antes, no meio ou depois. Para isso, nós temos que estudar as regras de colocação pronominal, para saber quando é facultativa a colocação, né, a posição do pronome oblíquo em relação ao verbo, e quando aquela posição é obrigatória, tá? Nós, brasileiros, temos o hábito de colocar o pronome oblíquo sempre antes do verbo, tá? Então, é uma colocação pronominal típica dos brasileiros. Já os portugueses já têm o hábito de fazer a colocação do pronome oblíquo depois do verbo ou no meio do verbo. Então, na verdade, quando a gente pode colocar em qualquer lugar, a gente acaba colocando antes. Os portugueses, quando podem colocar em qualquer lugar, acabam colocando depois ou no meio, e isso é uma questão apenas estilística, tá? Depende realmente do estilo do escritor, depende do estilo do emissor daquela mensagem e do lugar onde ele mora, né? Das tradições da língua, né? Da maneira como ela é empregada na região onde a pessoa mora, tá? Já que o português é falado aí em vários países. Agora, para concursos públicos, nós precisamos saber as regras rígidas, porque elas são cobradas. Quando nós colocamos o pronome oblíquo antes do verbo, ele não se liga ao verbo por hífen, tá? A gente diz que há uma posição proclítica, que há um caso de próclise. Então, a próclise acontece quando o pronome oblíquo fica antes do verbo, tá? Quando o pronome oblíquo fica no meio do verbo, nós dizemos que há um caso de mesóclise, que lembra meio, não é verdade? Quando nós colocamos o pronome oblíquo em posição mesoclítica, ou seja, no meio do verbo, ele fica isolado por hífens, tá? Então, aparece um hífen antes e um hífen depois. Beleza? Agora, existe a possibilidade também de se colocar o pronome oblíquo após o verbo, que é o que a gente chama de ênclise. Na ênclise, aparece um hífen ligando o pronome ao verbo, tá? Então, próclise antes, sem hífens, mesóclise no meio, isolado por hífens, e ênclise depois, usando-se apenas um hífen, tá? A regra de colocação pronominal que mais cai em prova é a regra da próclise, beleza? E para a gente entender a regra da próclise, é importante que nós saibamos que existem algumas palavras chamadas palavras atrativas. O que essas palavras atrativas fazem? Elas sugam, atraem o pronome oblíquo para antes do verbo. Nós vamos falar sobre 4 tipos de palavras atrativas e isso vai ser visto agora na telinha. Vamos lá? Eu acho que eu não selecionei a canetinha, deixa eu selecionar aqui. Quando eu mudo de arquivo, a canetinha, a seleção da canetinha desaparece. Então, vamos lá. Colocação pronominal, analisa a colocação do pronome oblíquo em relação ao verbo ou locução verbal. Aqui o Word corrigiu, tá? É em relação. Então, vamos lá. Não quero essa, quero essa. E a cor da tinta é essa, não é amarela. Pronto. Então, vamos às regras de próclise, começando pelas regras que envolvem a presença de palavras
atrativas, tá? Eu falei que são 4, mas é porque aqui eu distribuí os pronomes em pronomes indefinidos e pronomes relativos, tá? Para eu colocar um exemplo de cada um deles. Seguinte, palavras de valor negativo. Quais são as palavras de valor negativo que nós temos na língua portuguesa? Não, nunca, nada, ninguém. Então, não, nunca, nada, ninguém são todas palavras que possuem valor semântico negativo. Mas a que mais aparece em prova é o próprio não. Então, quando não aparece, o que ele faz? Ele suga o pronome oblíquo para antes do verbo. Por isso que aqui eu disse, não me disseram nada, tá? Então, não atraiu o me para antes do verbo disseram. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, Cris, mas você não disse que nada também é uma palavra de valor negativo? Você citou não, nunca, nada, ninguém. Por que o nada não atraiu o pronome oblíquo para depois do verbo? Porque nós estamos tratando de regra de próclise, de regras de próclise. Então, a palavra negativa, ela atrai o pronome oblíquo para antes do verbo e não para depois. Por isso que aqui eu tenho obrigatoriamente um caso de próclise e não de ênclise, porque é o não que exerce atração, não é o nada nessa construção, tá? Outras palavras que exercem atração sobre o pronome oblíquo são os advérbios de modo geral e as palavras denotativas. Então, quando eu digo depois me conte o babado, eu percebo que depois é um advérbio de tempo, não é mesmo? Indica tempo posterior. Então, vejam que aqui eu tenho o pronome me ou me ligado ao verbo conte, e eu percebo que esse me deve ficar aqui antes do verbo, não é mesmo? Porque ele foi sugado pelo advérbio de tempo depois. Então, palavras de valor negativo e advérbios exercem atração sobre os pronomes oblíquos. Tem que decorar isso aqui? Tem, sim, senhor, tá? Porque isso cai em prova, tem que saber. Depois, pronomes relativos indefinidos. Vou colocar um exemplo para cada caso. Este é o cara que se casou comigo. Este é o cara o qual se casou comigo, que de modo geral, meus amores, já atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Esse que aí, por ser pronome relativo, atrai ainda mais. Então, eu tenho o se que se ligou ao verbo casar, e aí eu vou dizer o quê? Que esse que exerceu atração sobre o se, que teve que ficar antes do verbo casou, tá? Pronomes indefinidos também atraem. Então, se eu disser muitos te disseram, eu vou dizer que o muitos exerceu atração sobre o ti, fazendo com que ele ficasse antes do verbo. Na outra frase, quando o vi, alegrei-me. Vejam que aqui nós temos o quando, que é uma conjunção subordinativa, que exerceu atração sobre o pronome oblíquo o, fazendo com que ele ocupasse a posição anterior ao verbo, tá? Então, conjunções subordinativas também exercem atração sobre pronomes oblíquos. Agora, muitos devem estar pensando, Cris, você já falou sobre advérbios, eu já entendi o que são palavras de valor negativo, nós já estudamos os pronomes relativos indefinidos, até aí tudo bem, mas conjunções subordinativas nós ainda não estudamos. Sim, nós ainda não estudamos, nós vamos estudar esse assunto em período composto. Aí sim nós conheceremos as conjunções subordinativas. Mas de qualquer maneira, eu precisava mostrar para vocês um exemplo. E eu precisava antecipar essa informação. Então, por isso eu coloquei aqui o exemplo do quando, que é uma conjunção que indica temporalidade. Ela serve para introduzir orações subordinadas adverbiais temporais. Tá? Lá na aula de período composto vocês vão conhecer outras conjunções subordinativas e aí quando a gente chegar nessa aula eu vou chamar a atenção de vocês, eu vou dizer, gente, vocês estão lembrados daquela aula de colocação pronominal em que eu disse que as conjunções subordinativas atraíam o pronome oblíquo para antes do verbo? Pois é, não se esqueçam disso, tá? Então quando chegar no momento da aula de período composto, eu vou relembrar esse assunto aqui para vocês
né, ter em mente que as conjunções subordinativas também atraem. Eu digo isso porque para muitas pessoas esse aqui é o primeiro curso de português para concurso, então às vezes as pessoas vão ter dificuldade, algumas pessoas vão ter dificuldade, né, de se lembrar de todas as conjunções subordinativas. Então não se preocupem, porque a gente vai ter uma aula só sobre esse assunto. E vocês estão lembrados que em um ponto da matéria eu falei assim, se tratasse ou se fizesse, e aí eu ainda disse assim, ai gente, eu acho tão bonita essa construção, a gente vai entender por que essa construção é lícita, é correta na aula de colocação pronominal. Então chegou esse momento, e eu não faço essa construção à toa, eu já vi realmente essa construção sendo cobrada em alguma questão. Deixa eu mostrar para vocês, vejam que lindo. Se tratasse de assuntos papapá, vejam que legal. Numa questão de prova, eles perguntaram se a colocação pronominal estava correta. Tem uma frase muito bonita que nós atleticanos usamos, que é baseada num poema de um cara chamado Roberto Drummond, se não me engano, que, atleticano doente, fez um lindo poema, que dizia assim, ou que diz assim: se houver uma camisa alvinegra pendurada no varal em dias de tempestade, o atleticano torce contra o vento. Bonito, né? E aí eu brinco que quando isso aqui caiu numa prova, eu me lembrei imediatamente do poema, porque era uma frase parecida. Se tratasse de vendaval, o atleticano torceria contra o vento, não é mesmo? Então vejam só, o primeiro se que aparece aí é uma conjunção condicional. Se tratasse de vendaval, o atleticano torceria contra o vento, ou seja, caso se tratasse de vendaval, o atleticano torceria contra o vento. Então, o primeiro se é uma conjunção condicional, é uma conjunção que introduz orações subordinadas adverbiais condicionais. Beleza? Então, o primeiro se não é pronome, o primeiro se é uma conjunção condicional. O segundo se liga ao verbo tratar-se, não é mesmo? Se tratasse de vendaval. Então, o segundo se é um pronome, não é uma conjunção. Ele se liga ao verbo tratar-se. A propósito, vamos pensar na função sintática desse se, que é um pronome? Quem trata de alguma coisa, o verbo é transitivo ou indireto. Então, esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Não é verdade? Aquele se que se liga a verbos transitivos indiretos que faz com que o sujeito seja classificado como sujeito indeterminado. Então, eu posso concluir uma coisa. Eu posso concluir várias coisas, na verdade, com base no que nós já estudamos e com base no que nós estamos estudando agora. O primeiro se é conjunção condicional. O segundo se liga ao verbo tratar-se. Portanto, morfologicamente é um pronome. Tratar-se de alguma coisa. O verbo é transitivo indireto, então esse se, sintaticamente, exerce a função de índice de determinação do sujeito. Agora, se a questão fosse sobre colocação pronominal, eu diria que se tratasse é uma construção perfeita, por quê? Porque o primeiro se atraiu o segundo. O primeiro se é uma conjunção subordinativa. Conjunções subordinativas atraem o pronome oblíquo para antes do verbo. Por isso que se tratasse é uma construção perfeita. Então, se tratasse de vendaval, o atleticano torceria contra o vento. Colocação pronominal perfeita. Porque o primeiro se, que é uma conjunção subordinativa, atraiu o segundo se, que é um pronome, que aqui, inclusive, exerce a função de índice de determinação do sujeito. Fala que a língua portuguesa não é linda, gente? É muito bonita tudo isso, é muito bonito, tudo muito bonito, não é verdade? Então é isso, meus amores. Em relação à primeira regra de próclise, é isso que eu tenho a dizer. Palavras atrativas podem aparecer em algumas orações e essas palavras atrativas exercerão influência sobre o pronome oblíquo átono, fazendo com que ele fique em posição proclítica, tá? Lembrando que em posições proclíticas, os pronomes oblíquos não são ligados ao verbo por hífen. Agora, vamos ver uma outra situação que favorece a próclise?
Frases exclamativas, interrogativas e optativas. Aí você pensa assim, exclamativa é aquela que termina com ponto de exclamação? Interrogativa é aquela que faz uma pergunta? E optativa é aquela que dá uma opção? Pá! Não, vocês acreditam? Dava até pro Luciano Huck cobrar isso naquele The Wall lá do programa dele. A exclamativa, obviamente, é aquela que termina com ponto de exclamação, que tem tom exclamativo. A interrogativa é aquela que realmente faz uma pergunta, direta ou indireta. E a optativa é aquela que exprime desejo. Não sei porque ela tem esse nome, mas é aquela que exprime desejo. É a famosa frase de vó. Ô, meu filho, que Deus te ajude, que Deus te ilumine, que Deus te acompanhe. Nessas frases optativas, a próclise também deverá ser obrigatória, tá? Então, frases exclamativas, interrogativas e optativas favorecem a posição proclítica do pronome oblíquo se ele aparecer nessas orações. Então, exemplos, como se engana. Vejam que aqui eu fiz uma oração exclamativa, então o se utilizado aqui ficou antes do verbo. Quem te contou? Também fiz com que o ti ficasse em posição proclítica, porque a oração é interrogativa. Deus o proteja. É uma oração optativa, exprime desejo. Então, o aqui teve que ficar antes do verbo. Algumas pessoas dizem assim, ô Cris, eu fiquei sabendo que as orações, eu fiquei sabendo que os pronomes interrogativos também exercem atração sobre o pronome oblíquo. Exercem, mas eu nem coloco uma informação a mais como essa, por quê? Porque a frase interrogativa, de modo geral, já favorece a próclise. Então, obviamente, um pronome interrogativo também exerceria atração sobre o pronome oblíquo-ato, não é? Uma regra já está dentro da outra, então eu nem esquento a cabeça do candidato ou do aluno com uma informação que já está implícita na outra. Não é verdade? Então, é mais fácil decorar que pronomes relativos indefinidos atraem pronome oblíquo. Não é mesmo? Porque os pronomes interrogativos também atraem. Mas, de qualquer maneira, em qualquer oração interrogativa, a próclise já seria obrigatória mesmo. Então, dá na mesma. Não é verdade? Então, é isso. Então, vimos o caso 1 das palavras atrativas. Vimos o caso 2 das construções em que há frases exclamativas, ou em que há frases optativas, ou em que há frases interrogativas. Eu repeti alguma? Enfim, exclamativas, interrogativas e optativas. E, por fim, gerúndio precedido da preposição em, tá? Quando você tiver a presença de um verbo no gerúndio, na forma nominal de gerúndio, precedido da preposição em, o se vai ficar antes desse verbo no gerúndio, ou seja, ele vai ficar entre a preposição em e o verbo no gerúndio, tá? Lembrando que essa preposição em aí, ela é expletiva, ou seja, se ela for retirada da oração, ela não vai alterar a mensagem, mas é muito comum, principalmente em textos jurídicos, o uso dessa preposição em aí ligada a verbos no gerúndio, tá? Então, quando nós tivermos um verbo no gerúndio precedido de em, o pronome oblíquo vai ficar ali no meio, tá? Em posição proclítica em relação ao verbo. Vamos a alguns exemplos? Em se tratando de futebol, eu entendo alguma coisa. Então, aqui, ó, o se ficou antes do verbo no gerúndio. Em se removendo as causas, cessarão as consequências negativas. O se ficou antes do verbo no gerúndio. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Isso aqui, inclusive, é o trecho de uma carta, acho que é de Pero Vaz de Caminha, se não me engano. E aqui, o se ficou antes do verbo plantando em posição proclítica. Então, por favor, decorem essas regras de próclise. Ai, Cris, como? Usem flashcards. Vocês já ouviram falar nos flashcards? Eu acho que não é flashcards que fala. Eu não sei se o plural em inglês é exatamente esse. Eu sou péssima em inglês, gente. Ironia, né? Porque em português eu destroio. Tô brincando. Eu destruo em português, mas em inglês eu não tenho certeza. Mas enfim, existe uma técnica chamada de flashcards. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, joguem no Google, que consiste em você usar um cartão ou uma folha com a pergunta na parte da frente e com a resposta na parte de trás. Então, quais são as palavras atrativas? Quais são
os tipos de palavras atrativas. Aí você vai virar o card, vai estar escrito lá, diversas palavras de valor negativo, pronomes relativos indefinidos, conjunções subordinativas. Quais são os outros casos que favorecem próclise? Atrás, frases interrogativas, exclamativas, orações optativas. Qual é o outro caso de próclise? Aí vai estar lá, gerúndio precedido de em. Se você anda com esses cards, você se força a se lembrar daquilo que está atrás. E aí você vai repetindo aquilo até que aquilo ali se transforme numa informação cristalizada. É uma técnica de memorização muito interessante. Vocês podem usar para algumas matérias de português, como essa aqui, que exige decoreba, e podem usar para outros assuntos do direito, da informática, sei lá, porque isso funciona muito bem. Você anda com aquilo na bolsa, né? Você anda com aquilo ali num lugar em que você vá visualizar todos os dias, rapidamente você vai decorar. Abra o coração para decoreba, porque em alguns pontos da matéria não tem jeito, né, meus amores? Bom, é isso, eu preciso terminar meu bloco, preciso terminar a aula. Na próxima, nós continuaremos a nossa matéria de colocação pronominal. Beleza? Ó, beijinho para vocês!